Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos a nossa reunião de fim de semana, nosso estudo da Revista da Sentinela, estudo 47, que tem o seguinte tema: Você está se esforçando para ser ancião? Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui semanalmente para juntos prepararmos e analisarmos as nossas partes, as nossas reuniões, para que assim possamos dar bons comentários, comentários fáceis, para que assim possamos louvar o nosso Deus Jeová e também fortalecer a nossa fé e a fé de nossos irmãos. Como dito, estaremos fazendo agora o estudo da Sentinela, estudo 47, que tem o tema: Você está se esforçando para ser ancião? Então, o texto base de nossa consideração será o livro de 1 Timóteo, o capítulo 3, o versículo 1. Se um homem está se esforçando para ser superintendente, deseja uma obra excelente. Então, qual vai ser o objetivo de nossa consideração? Ver os requisitos bíblicos que um irmão precisa cumprir para ser ancião. Então, apenas lembrando e incentivando a todos, se você ainda não se inscreveu no canal, já faça isso. Ative o sino para que você possa receber as notificações. Compartilhe essas informações com outras pessoas, se você puder. Deixe o seu comentário. Deixe o seu joinha, o seu like, é muito importante para que assim esse vídeo possa chegar mais longe. E se você quiser ajudar o canal, você pode contribuir se inscrevendo na opção Seja Membro. Então vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 1 e número 2. Se você já está servindo por um tempo como servo ministerial, provavelmente está no caminho certo para se tornar ancião. Você gostaria de fazer a obra excelente que os anciãos fazem? O que está envolvido no trabalho dos anciãos? Eles tomam a dianteira no serviço de pregação e ajudam a fortalecer os irmãos por meio do que dizem e fazem. Eles também trabalham bastante fazendo pastoreios e ensinando na congregação. É por isso que a Bíblia tem bons motivos para chamar os anciãos que trabalham duro de dádivas de homens. Então a pergunta parágrafo 1 e 2. O que está envolvido na obra excelente que os anciãos fazem? Então eles tomam a dianteira no serviço de pregação, ajudam e fortalecem os irmãos por meio do que dizem e fazem pastoreio e ensina a congregação. Leitura do 3. O que você precisa fazer para se tornar ancião? Preencher os requisitos para ser ancião não é a mesma coisa que preencher os requisitos para um emprego. Normalmente, se você tem as habilidades básicas que uma empresa está procurando, você consegue o emprego. Por outro lado, se você quer ser designado ancião, você precisa mais do que apenas ter a habilidade de pregar e ensinar. Você precisa cumprir os requisitos bíblicos que estão em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 7, e Tito 1, do 5 ao 9. Este estudo vai falar sobre o que se espera de um ancião em três áreas principais. 1. Ter uma boa reputação tanto dentro quanto fora da congregação. 2. Dar um bom exemplo como chefe de família. E 3. Estar disposto a servir a congregação. Pergunta: o que um irmão precisa fazer para se tornar ancião? Então precisa cumprir os requisitos encontrados em 1 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 7, e Tito, capítulo 1, versículo do 5 ao 9. E veremos do que se espera de um ancião, que é ter uma boa reputação tanto dentro e fora da congregação, dar um bom exemplo como chefe de família e estar disposto em servir à congregação. Subtítulo: Ter uma boa reputação. Leitura do 4. Para ser ancião, você deve ser irrepreensível. Isso significa que você tem uma boa reputação na congregação e que ninguém pode acusar você de conduta errada. Além disso, você deve ter um bom testemunho de pessoas de fora.
Algumas pessoas podem até criticar você por ser cristão, mas ninguém deve ter motivo para duvidar que você é honesto e uma boa pessoa. Pergunte-se: será que eu tenho uma boa reputação tanto dentro quanto fora da congregação? Pergunta: o que significa ser irrepreensível? Então, significa ter uma boa reputação na congregação e que ninguém pode acusar você de conduta errada. Precisa ter também um bom testemunho de pessoas de fora. Então, as pessoas precisam ver os futuros anciãos como pessoas honestas. Leitura do 5. Se você amar o que é bom, você vai procurar coisas boas nas pessoas e elogiar os irmãos pelas boas qualidades que têm. Você também vai ficar feliz em fazer o bem a outros, indo até além do que se espera de você. Por que essa qualidade é tão importante para os anciãos? Porque eles usam muito do seu tempo precioso para pastorear a congregação e cuidar das suas designações. Ainda assim, a alegria que eles sentem por servir outros é muito maior do que qualquer sacrifício que fazem. Pergunta: o que você precisa fazer para amar o que é bom? Então, se for necessário elogiar os irmãos pelas boas qualidades que têm, por fazer bem a outros, por pastorear a congregação e cuidar das suas designações. Leitura do 6. Você mostra que é hospitaleiro quando faz coisas boas por outros, inclusive por aqueles que não fazem parte do seu círculo de amigos. Uma obra de referência descreve um homem hospitaleiro da seguinte maneira: a porta da sua casa e do seu coração deve estar aberta para estranhos. Então, pergunte-se: será que eu sou conhecido por ser alguém que mostra bondade aos que visitam minha congregação? Um homem hospitaleiro compartilha o que tem com outros. Ele faz isso, por exemplo, com os que são mais pobres e não podem oferecer nada em troca, com os oradores que visitam sua congregação e com os superintendentes de circuito. Pergunta: de que maneiras você pode ser hospitaleiro? Por fazer coisas boas a outros, principalmente os que não estão no círculo de amigos. Então posso me perguntar: será que sou conhecido por ser alguém que mostra bondade aos que visitam a minha congregação? Então, por compartilhar com os que são pobres, oradores e superintendentes, mostram que realmente são hospitaleiros. Leitura do 7. Não deve amar o dinheiro. Isso significa não se concentrar em coisas materiais. Não importa se você é rico ou pobre, você sempre coloca o reino em primeiro lugar em qualquer área da sua vida. Você usa seu tempo, sua energia e tudo que tem para adorar a Jeová, cuidar da sua família e servir a congregação. Então, pergunte-se: qual é o meu ponto de vista sobre o dinheiro? Será que eu estou satisfeito em ter somente as coisas necessárias? Ou estou preocupado em ganhar mais dinheiro e ter mais coisas materiais? Pergunta: como um ancião mostra que não ama o dinheiro? Então, por não se concentrar em coisas materiais, mas coloca o reino em primeiro lugar, independente se é rico ou pobre. Leitura do 8. Se você é moderado nos hábitos e tem autodomínio, isso significa que é equilibrado em todas as áreas da sua vida. Ou seja, você consegue estabelecer limites em questões como comer, beber, maneira de se arrumar e se vestir e também diversão. Você não imita o estilo de vida das pessoas que não servem a Jeová. Você consegue continuar calmo mesmo quando é provocado ou maltratado. Um ancião também não deve ser beberrão, nem ser conhecido por beber demais. Pergunte-se: será que a maneira que eu vivo mostra que eu sou moderado nos hábitos e tenho autodomínio? Pergunta: de que maneiras você pode mostrar que é moderado nos hábitos e tem autodomínio? Então é quando a pessoa ela consegue estabelecer limites em questões como comer, beber, maneira de se arrumar e de se vestir, e também a diversão. E deve se manter calmo mesmo quando é maltratado.
Leitura do 9. Quem é sensato pensa com cuidado em como os princípios da Bíblia se aplicam em cada situação e, assim, consegue ter mais entendimento e tomar boas decisões. Além disso, não tira conclusões sem ter reunido todas as informações necessárias antes. Fazendo isso, você consegue ser uma pessoa equilibrada e tomar decisões que seguem os pensamentos de Jeová. Já um homem ordeiro é organizado, pontual, conhecido por ser de confiança e por seguir orientações. Quem tem essas qualidades conquista uma boa reputação. Vamos ver agora os requisitos bíblicos relacionados com os chefes de família. Pergunta: o que está envolvido em ser sensato e ordeiro? Então, ser sensato é aquele que usa a palavra de Deus para tomar boas decisões, também não tira conclusões precipitadas antes de obter todas as informações. E ordeiro significa ser organizado, tendo assim uma boa reputação. Subtítulo: dar um bom exemplo como chefe de família. Leitura do 10. Se você é casado e quer ser ancião, a reputação da sua família também é um requisito. Então, você precisa presidir bem a sua própria família. Você precisa ter a reputação de ser um chefe de família amoroso e responsável. Isso envolve fazer adoração em família e estar com sua esposa e seus filhos nas reuniões e na pregação. Por que isso é tão importante? O apóstolo Paulo raciocinou da seguinte maneira: se um homem não souber presidir a sua própria família, como cuidará da congregação de Deus? Pergunta: como um homem pode presidir bem a sua própria família? O chefe de família ele precisa ser responsável e amoroso, fazendo adoração em família, participando na pregação com a família, estar na reunião com a família. Isso é tão importante que o apóstolo Paulo disse que, se não souber presidir sua própria família, como cuidará da congregação? Leitura do 11 e 12. Se você for pai, você deve ter os filhos em sujeição com toda a seriedade. Você precisa ensiná-los e treiná-los com amor. É claro que você quer que seus filhos sejam felizes e se divirtam, assim como toda criança. Mas o bom treinamento que você dá também vai ajudá-lo a ser obedientes, respeitosos e comportados. Além disso, você deve fazer o melhor para ajudar seus filhos a ter uma boa amizade com Jeová, seguir os princípios da Bíblia e progredir até chegar ao batismo. Ter filhos crentes que não sejam acusados de devassidão nem de rebeldia. Se um filho batizado ou que está pensando em se batizar comete um pecado sério, que efeito isso pode ter sobre o pai? Se o pai não tiver dado o treinamento e a disciplina necessária, provavelmente ele não se qualifica para servir como ancião. Pergunta 11 e 12. Por que a reputação dos filhos é muito importante se o irmão quiser ser ancião? Porque as atitudes dos filhos vai refletir diretamente nos pais, nesse caso especialmente no pai, pois aí estará demonstrando que não está dando uma boa base espiritual para seus filhos. Então, se não consegue fazer isso com a família, com certeza não conseguirá presidir uma congregação. Subtítulo: servir à congregação. Leitura do 13. Os irmãos que têm qualidade cristã são muito úteis para a congregação. Um homem razoável se esforça pela paz. Se você quer ser conhecido por ser razoável, ouça o que outros têm a dizer e esteja aberto a diferentes pontos de vista. Em uma reunião de anciãos, você estaria disposto a apoiar a decisão da maioria se isso estivesse de acordo com as leis e os princípios da Bíblia? Você também não deve ser obstinado, ou seja, não insistir em fazer as coisas da sua maneira. Você deve dar valor às opiniões e às ideias de outros. Você não deve ser briguento, nem alguém que se ire com facilidade. Em vez de ser durão e sempre discordar dos outros, você deve ser gentil e falar com respeito. Sendo um homem pacífico, você sempre vai tomar iniciativa em manter a paz, mesmo em situações tensas. Suas palavras bondosas podem abrandar o coração de outros.
até mesmo daqueles que não concordam com nossas crenças. Pergunta: como você pode mostrar que é razoável e não é obstinado? Por ouvir o que outros têm a dizer e estar aberto a diferentes pontos de vista, e não insistir em sua opinião ou fazer da maneira que você quer que seja feito. Leitura do 14. Para ser ancião, o irmão não deve ser recém-convertido. Não é preciso que você já seja batizado por muitos anos, mas pelo menos o tempo necessário para se tornar um ancião maduro. Antes de ser designado ancião, você deve mostrar que, assim como Jesus, é humilde e paciente, esperando até que Jeová dê a você mais designações na congregação. Você pode provar que é leal por se apegar a Jeová e às suas leis e princípios, além de seguir as orientações da organização. Pergunta: o que significa não ser recém-convertido e ser leal? Então, recém-convertido significa que precisa ser alguém maduro em sentido espiritual. E antes de ser designado, precisa mostrar que é humilde e paciente, aguardando a hora de Jeová. E ser leal significa respeitar as leis, princípios e seguir as orientações de Jeová. Leitura do 15. A Bíblia deixa bem claro que um ancião precisa ser qualificado para ensinar. Será que isso significa que todo ancião deve fazer discursos excelentes? Não. Muitos anciãos, embora não sejam os melhores oradores, sabem ensinar muito bem na pregação e ao fazer visitas de pastoreio. É verdade que ser um orador excepcional não é um requisito. Mesmo assim, você precisa se esforçar para melhorar cada vez mais seu ensino. Como você pode fazer isso? Pergunta: será que um ancião precisa ser um excelente orador? A resposta é não. Ele precisa estar qualificado para ensinar, e pode ser feito isso na pregação e nas visitas de pastoreio. Leitura do 16. Apegar-se firmemente à palavra fiel. Para ser um instrutor melhor, sempre use a Bíblia ao ensinar e ao dar conselhos. Seja um bom estudante da Bíblia e das nossas publicações. Ao estudar, preste bastante atenção a como os textos bíblicos são explicados e aplicados. E, quando ensinar, faça seu melhor para tocar o coração daqueles que estão ouvindo. Você também pode melhorar seu ensino por pedir sugestões para os anciãos experientes e aplicar as dicas deles. Os anciãos precisam encorajar os irmãos e as irmãs, mas às vezes também é necessário dar conselhos ou até repreender. Em qualquer situação, os anciãos devem ser bondosos. Se você for gentil, amoroso e sempre usar a palavra de Deus ao ensinar, você vai ser um bom instrutor, porque estará imitando o grande instrutor Jesus. Pergunta: como você pode se tornar um instrutor melhor? Então pode-se fazer isso por sempre usar a palavra de Deus para ensinar e dar conselhos. Estude regularmente a Bíblia e as publicações do escravo. Pode também pedir sugestões para anciãos experientes e aplicar suas dicas. Subtítulo: continue fazendo o seu melhor. Leitura do 17. Depois de revisar os requisitos para servir como ancião, alguns servos ministeriais podem pensar que nunca vão conseguir atingir esses requisitos. Mas lembre que nem Jeová nem sua organização esperam que você seja perfeito ao mostrar essas qualidades. E é o Espírito Santo de Jeová que vai ajudá-lo a ter essas características. Você acha que precisa melhorar em alguma qualidade específica? Então, ore a Jeová sobre isso. Faça pesquisas sobre o assunto e peça a um ancião sugestões de como você pode melhorar. Pergunta parte A. O que pode ajudar um servo ministerial a continuar se esforçando? Então, é continuar orando a Jeová, fazendo pesquisas sobre o assunto e pedindo sugestões de como você pode melhorar. Parte B. O que os anciãos devem ter em mente ao recomendar um irmão? Então, não pode esperar perfeição,
pois às vezes até mesmo os anciãos não estão cumprindo os requisitos que fizeram deles um ancião. Então, ao recomendar um irmão, seja razoável. Leitura do 18. Todos nós, inclusive os que já são anciãos, precisamos continuar nos esforçando para desenvolver as qualidades analisadas neste estudo. Você já é servo ministerial? Não pare por aí. Peça a Jeová para que ele treine você e ajude a ser ainda mais útil na congregação. Jeová com certeza vai abençoar seus esforços para se tornar ancião. Pergunta: o que todos os servos ministeriais devem fazer? Então, precisamos continuar se esforçando para desenvolver as qualidades analisadas neste estudo. Peça a Jeová ajuda e continue ajudando a congregação. Faremos agora as 3 perguntas de recapitulação. A primeira pergunta: o que estes textos nos ensinam? 1 Timóteo 3, do 1 ao 7. Esse texto nos mostra os requisitos que uma pessoa precisa para se tornar um ancião. Precisa estar e continuar seguindo de perto essas orientações para que assim possa ser um excelente pastor. O que Tito 1, 5 ao 9 nos ensinam? Então, nos ensina que os servos ministeriais precisam se esforçar para querer ser um ancião, pois isso é algo agradável aos olhos de Jeová. No entanto, deve mostrar as qualidades descritas nesses versículos, para que assim possa conduzir a congregação de uma maneira excelente, sem acusação. O que Hebreus 13, 2 e 16 nos ensinam? Então, esse texto mostra a importância da hospitalidade. Todos nós precisamos demonstrar tal qualidade, mas principalmente os anciãos, para que assim possam encorajar e fortalecer os irmãos da congregação. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração do estudo de A Sentinela. Espero que possa ter sido proveitoso para você. Muito obrigado pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.